Caros alunos do curso de Administração da Universidade Aberta do Piauí, sou o professor Pinheiro e irei nessa disciplina ministrar a Administração da Produção e Operações. Essa disciplina ela está dividida em 5 unidades, na qual na primeira nós iremos dar uma breve introdução sobre a Administração da Produção e Operações, bem como falaremos sobre a evolução histórica que houve no modo de se produzir no decorrer dos anos. Trataremos também dos processos de transformações, bem como as diferenças que ocorrem na produção dos bens e serviços. Na segunda unidade, trataremos das estratégias de produção como um método primordial para que as empresas continuem competitivas junto à globalização. Na terceira e quarta unidade, teremos como foco os objetivos de desempenho e os conflitos de trade-offs, as análises do ciclo de vida dos produtos e o projeto do produto no qual busca-se cada vez mais a satisfação do cliente final. Para finalizarmos a nossa disciplina de Administração da Produção e Operações, veremos as cadeias de suprimento e também como os aspectos que interferem no momento de instalação de uma unidade fabril, seja de uma loja, de uma oficina mecânica. Bem, iniciando a introdução da administração, a disciplina de Administração da Produção e Operações, na administração de empresas, o ramo da Administração da Produção e Operações, ela tem um importante papel, pois é ela que ocupa dos processos de transformações, dão origem aos bens e serviços. A administração da produção busca o agrupamento eficiente de recursos para produzir bens e serviços os quais atendam às necessidades dos consumidores. Verificamos que desde os tempos mais remotos, o ser humano ele buscou modificar os materiais produzindo coisas, ou seja, bens que poderiam ser utilizados para seu usufruto. Desse modo, nós podemos afirmar que produzir é transformar. E no histórico da administração da produção e operações, podemos observar 3 grandes acontecimentos que influenciaram na administração da produção. O primeiro que podemos citar é a Revolução Industrial, a qual ficou marcada pela substituição da força humana e das águas pela força mecanizada nos processos de produção. Um segundo aspecto histórico que evoluiu o modo de se produzir ocorreu-se no século XX, com Frederick Taylor, onde ficou popular a noção de eficiência. Eficiência significa a obtenção do resultado desejado com menor desperdício de tempo, esforços e materiais. Ou seja, os gerentes de produção, eles buscam produzir mais com menos. Ou seja, isso é um grande desafio para os gerentes de produção, fazer mais com menos, gerenciando a produção de bens e serviços, devendo satisfazer no fim aos clientes, ou seja, nós consumidores. O terceiro e último acontecimento histórico é a globalização, a qual influencia as operações de todas as empresas atualmente. Nós podemos observar que hoje é possível que uma empresa, mesmo instalada no Brasil, ela possa vender para todo mundo. E os produtos, seja um automóvel, uma televisão, ela pode ser fabricada no Brasil e que essas peças que compõem esse bem pode vir de diversas partes do mundo. E um aspecto que facilitou a globalização e essa difusão desses produtos foi as melhorias dos sistemas de informação e dos meios de transporte, que possibilitou a rapidez com que os produtos possam ser distribuídos por todo o planeta. Atualmente, devido à grande concorrência entre as empresas e a constante mudança de hábito dos clientes, ou seja,
As necessidades do meu cliente de ontem são diferentes das necessidades do cliente de hoje e que com certeza deve ser diferente das necessidades dos meus clientes de amanhã, faz com que a administração da produção tenha grandes desafios, que é acompanhar essas mudanças, e para isso a administração da produção deve estar integrada com as áreas de finanças, de marketing, de compras, de recursos humanos e de logísticas para poder acompanhar essas mudanças de hábito dos clientes, bem como também superar os concorrentes, certo? Para avaliar a geração, seja de um bem ou de um serviço, teremos impreterivelmente os inputs e outputs. O que vem ser esses inputs e outputs? Os inputs são os recursos materiais, as instalações, os processos, a terra, a energia, a informação, todos esses recursos que passam por um processo de transformação, gerando os outputs, sendo esses outputs os bens e serviços. É interessante fazermos uma distinção do que vem a ser um bem e um serviço. E para diferenciarmos de forma bem clara estes dois outputs, temos algumas características. A primeira dela é a tangibilidade. Os bens, eles são tangíveis, ou seja, podem ser tocados. Uma cadeira, por exemplo, ela pode ser tocada assim como um lápis, uma caneta, uma cadeira, um computador, certo? Enquanto que não é possível tocarmos um serviço. Por exemplo, um serviço de telemarketing, nós não podemos tocar nenhum serviço de telemarketing, da mesma forma que também não conseguimos tocar um serviço de conserto de um determinado automóvel em uma oficina mecânica. Então, esse é o primeiro parâmetro de diferenciação entre bens e serviços, que é a tangibilidade. O segundo aspecto que nos facilita essa diferenciação entre os bens e serviços é a simultaneidade. Nos serviços, o processo de produção ela ocorre ao mesmo tempo em que o cliente consome. Por exemplo, um cliente que vai para um salão de beleza, enquanto a manicure faz as unhas do cliente, realizando o seu serviço, o mesmo está simultaneamente recebendo aquele serviço pelo qual ele pagou. Enquanto que nos processos de produção de um bem, verifica-se uma grande separação entre o recebimento das matérias-primas, a produção do bem, a distribuição desse produto até chegar nas lojas e ser, por fim, consumido pelos consumidores. O terceiro e último aspecto que nos possibilita essa diferenciação entre bens e serviços é o envolvimento com o cliente. Em virtude da simultaneidade que há nas operações de serviço, é comum nós verificarmos a presença do cliente durante o processo no qual é oferecido esse serviço. É o que acontece, por exemplo, no salão de beleza. Enquanto que o cliente está recebendo esse serviço, ele está no local onde está sendo realizado esse serviço. Enquanto que na produção de um bem material, o cliente nem sempre está presente no momento de construção. Por exemplo, no caso de uma cadeira ou na montagem de um automóvel. Nesta figura, nós podemos observar um processo de produção, certo, de cadeiras, na qual configura a produção de um bem. Por que configura a produção de um bem? Porque o seu output, ou seja, as cadeiras, ela pode ser tocada, ou seja, elas são tangíveis, certo? A transformação é antes de sua utilização, ou seja, não há uma simultaneidade e não há uma interação direta do consumidor com o cliente, ou seja, não há o envolvimento com o cliente no momento de construção desse bem que é a cadeira. Observamos também que, a depender do volume e da variedade dos produtos, duas empresas elas podem, por mais que possuam
mais de um produto e que esses produtos sejam similares, essas empresas elas podem ter processos diferenciados. Pensamos, por exemplo, em um alfaiate que produz ternos por encomenda. Logicamente, o alfaiate que faz ternos por encomenda faz ternos que se adaptem àquele cliente específico, enquanto que em uma fábrica que produz camisas brancas de um único tamanho, tem uma produção em série que nós chamamos de produto padronizado, enquanto que o alfaiate determina-se a produção de um produto customizado, onde o produto customizado é aquele que é feito e acabado segundo especificações de cada cliente. Ele é feito de acordo com as necessidades de um cliente específico. Enquanto que o produto padronizado é aquele que possui vários produtos idênticos a eles. Desse modo, alta variedade, no caso, significa baixa padronização, e baixa variedade significa alta padronização. Nas operações produtivas de baixa variedade, possuem alto volume, e já as operações de alta variedade possuem baixo volume, conforme vemos nesta figura.